sou uma pessoa comum, né? Acho que tive uma boa família. Às vezes as pessoas falam que elas mudam pela dor, né? Para mim, com certeza foi pelo amor. Eu acho que tem uma fonte de amor que é interminável, que é da minha mãe, assim, que é absolutamente incondicional. Às vezes é até curioso, porque é uma das pessoas que talvez eu seja mais grosso com também ao mesmo tempo, né? Eu morei alguns anos nos Estados Unidos na minha infância, com os meus pais, né? E eu acho que desde então eu sempre fui interessado, né? E depois de, sei lá, 9 anos vim para cá, para o Brasil, morei numa escola comum, eu sempre fui muito privilegiado em termos de acesso a todo tipo de tudo, né? E era daqueles tipos de pessoas que era nerd, assim, no sentido de ser estudioso e gostava de aprender. Eu acho que a minha busca começou pelo conhecimento mesmo, né? Pela cabeça. Eu achava que tava aí o segredo. Eu achava que na racionalidade eu conseguiria descobrir aquela teoria do tudo, né? E aí talvez eu conseguisse ser influente, assim, conseguisse mudar as coisas. Fiz direito, entrei numa boa faculdade, entrei num bom escritório, trabalhava numa área que chamava Project Finance, que era mercado de capitais, com contratos e obras bilionárias, e eu ficava lá. E nesse momento, assim, eu acho que eu já estava meio que me questionando. Não era nem tanto socialmente ainda, eu acho que era mais uma questão de saber se o que eu estava fazendo estava fazendo sentido. As contas parecia que elas não fechavam, né? E aí a gente tinha aquele grupo de amigos em que você falava sobre isso e tal, e teve uma vez que a gente estava numa viagem de carro, e depois dessa viagem, assim, a gente meio que pactuou de que era importante isso, a gente começar a se preparar em termos de dedicar pelo menos um pedacinho da nossa vida ao que a gente achava importante. Naquele momento era como que a gente podia ter uma influência positiva no país. Eu lembro que uma das discussões era, não, vamos primeiro ganhar todo o dinheiro e depois a gente doa, né? E aí eu falei, não, vamos começar agora. E já fazem 8 anos que isso aconteceu, mas foi muito sutil como foi acontecendo e como foi crescendo, né? Eu acho que a cada dia eu tô descobrindo um pouco mais. Eu continuei trabalhando nesse escritório, né? E aí já me envolvendo em espaços como esse, em lugares em que as pessoas traziam novidades e falavam sobre negócios sociais, falavam sobre impacto, falavam sobre consciência. E acho que isso foi acumulando em mim. Um dos momentos que eu lembro é de que eu desci um dia no escritório para almoçar com o sócio, né, que era meu chefe. Era um cara legal, eu gostava dele. A gente estava esperando todo mundo descer para conversar, para almoçar, né? Óbvio, conversar. E era daqueles escritórios bem chiques, né? Tipo, bem mármore branco, gigantesco, e luz do sol, né? Na hora do almoço batendo. Então tava criando aquele ar meio Morgan Freeman, assim, né? Mas rolou mesmo, né? E eu tava conversando com ele sobre, e aí, é isso mesmo que a gente vai fazer da nossa vida? É só isso que a gente vai fazer? A gente vai ficar trabalhando, e trabalhava bastante para fazer com que as pessoas que a gente sabia que eram muito ricas, para que elas ficassem mais ricas, é isso. E aí ele também tentando entender, né? Não sei, mas aí ele lembrou, não, mas tem um projeto que a gente está fazendo aqui, que é uma debenture, que é para saneamento básico e vai ajudar a vida de muitas pessoas, né? E aí eu acho que esse momento foi meio que o momento em que o tempo parou. Porque eu nem sei direito o que eu falei para ele, mas eu sei que a mensagem foi, mas não é isso, né? E parece que teve todo um ar de certeza assim no mundo de que, por mais que todo mundo pudesse argumentar em todos os sentidos de que aquilo lá era uma coisa que devesse ser feita, e por mais que a gente pudesse entrar em mil compreensões sobre qual que é o lugar de cada um, né? Eu acho que ali eu entendi que, diferente do que é que você estava fazendo, diferente de como você está fazendo, tinha um negócio que era da onde que está vindo isso, né? Por que você está fazendo isso? Qual que é a intenção de verdade, né? Então, foi um momento que ficou mais claro para mim, e aí eu acabei saindo do escritório pouco tempo depois.
fundei junto com uma galera, essa organização chama Base Colaborativa. E a gente tem todos os dias juntado um monte de pessoas para pensar em como que elas podem ser melhores para o mundo, para elas mesmas. Então a gente faz vários projetos sociais, os mais variados, de apoiar empreendedores na periferia, até educação socioemocional para crianças em situações hiper precárias, né? E eu acho que o principal que a gente faz, na verdade, a razão pela qual aquele lugar é tão vivo e é incrível, se vocês forem passar lá um dia, vocês vão sentir uma coisa que eu não vi igual, assim, no sentido, sem desmerecer qualquer uma, óbvio, mas a gente cria uns laços lá que são muito, muito fortes, né? E aí eu sempre falo, primeiro os laços, depois os projetos. Acabei me envolvendo em várias outras comunidades, desde o Fórum Econômico Mundial, de mudadores de mundo jovens, até, enfim, um monte de nomenclaturas para essas coisas, mas o que me interessava mesmo era como que esses grupos podem se organizar como movimentos, né, como isso daqui está vindo a ser, né, e está sendo, para que eles possam realmente crescer de um jeito, sei lá, generativo, assim, sabe? E o que eu tenho aprendido sobre isso é que tem a ver com uma certa capacitação, assim, em termos de compreensão de mundo, tá trazendo muita diversidade para a conversa, para que a gente não ache que a nossa história é a história que vale mesmo, isso é uma dificuldade. Tem a ver com você não achar que precisa estar tudo perfeito antes de você começar, e você ir lá logo fazer a versão 0.8 e realmente encarar as empreitadas, né? Eu tenho encarado cada uma das minhas empreitadas como perguntas, no sentido de, cara, isso faz sentido? Bem genuíno, assim, sabe? Eu tô curioso para saber se esse novo programa ou esse novo projeto faz sentido. E aí, às vezes, o universo responde que sim, às vezes ele responde que mais ou menos. Mas, de forma geral, eu estava caminhando relativamente bem, assim, pensando no crescimento escalado desse projeto. E eu me deparei com uma outra coisa que eu comecei a perceber que era importante, que é que a gente falava muito, né, de trabalhar em rede, né? E aí eu tive uma sacada de que não existe não estar em rede. O que existe é você, às vezes, não perceber que você está em rede. E o que acontece quando você percebe quando você está em rede? Quando você percebe que você está em rede, quando você percebe que tudo é um sistema e que cada uma das coisas move em todas as outras, você começa a agir com um pouco mais de intencionalidade sobre o mundo em todos os aspectos. Então, se eu sei, por exemplo, que só de eu dar uma ajeitadinha na minha coluna aqui, as outras pessoas vão naturalmente começar a ficar um pouco mais ajeitadas, né? Se eu sei disso, eu posso fazer isso, né? E facilitar essas melhorias de coluna das pessoas. Mas isso em vários âmbitos, né? Vários âmbitos. E que são esses padrões de atenção para como você interage com o mundo, que são tudo, né? Não tem nada além disso, né? Às vezes a gente tende a achar que existem, sei lá, empresas. As empresas não existem, são pessoas, né? Os países, eles não existem, são pessoas. Tudo são as nossas conversas, tudo são o jeito com que a gente interage um com o outro. E tem níveis de interação, né? A teoria U é uma metodologia de transformação que a gente começou a trabalhar com. E aí, enfim, nessa minha busca de tentar achar qual era o melhor jeito, eu fui pesquisar desde o curso mais assistido de Harvard de todos os tempos, sobre a felicidade, até o do MIT de transformação social. Então, todo tipo de conteúdo fazia parte dessa minha busca de como que eu posso trazer isso, porque isso vai resolver as questões, né? Quando as pessoas forem mais racionais, eu achava, talvez elas pudessem criar soluções melhores. E eu não acho que isso é irrelevante, mas eu estava pensando aqui que tem uma história que, para mim, mostra como tem outras coisas que são importantes. Então, imagina que eu
dentro de todas as minhas... dos meus aprendizados, assim, de todas as minhas referências, eu achava que eu saberia interagir bem com a minha irmã, né? Tipo, vou aplicar um pouco de psicologia positiva, vou fazer... Eu entendo sobre como que ela funciona, as necessidades dela, comunicação não violenta, blá, 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 né? Tudo isso. E a verdade é que minha irmã é uma música, né? Ela é uma jovem música que hoje em dia está morando fora, estudando, ela quer ser maestrina. Ela é incrível, é super inteligente. E eu meio que sempre desmereci ela um pouco, no sentido de falar, pô, você só faz música, né? Tô aqui, mano, com a galera da periferia, a gente tá mudando o mundo, a gente tá fazendo empreendedorismo social, já tá, e você tá fazendo música, sabe? Música erudita. Lá no fundo tinha um pouco esse negócio, eu acho. E quando eu comecei a perceber que eu consigo descer níveis de atenção, eu fui convidado para ouvir um pianista na casa de uma amiga e eu falei, eu vou aplicar esse nível de percepção, né? Eu vou tentar entrar naquela conexão mais profunda, né? Em que tipo, é quase como se tipo, o fogo da vida estivesse acontecendo naquele momento, né? E as paredes... E aí, falei, vou tentar fazer isso acontecer. E realmente fui entrando um pouco mais em conexão com aquela música, com aquele cara tocando. Quando eu vi, cara, eu tava chorando, né? Meio com as mãos contorcidas, assim. de tão forte que foi a música. Porque ela pode ser, se você quiser que ela seja, né? E isso foi uma coisa que meio que curou um pouco também a relação com a minha irmã. Então, eu comecei a entender de forma muito visceral, assim, muito sensorial mesmo, que o divino estava nesses momentos, sabe? Que eu nunca fui religioso, eu nunca acreditei em coisas para além da ciência, mas eu comecei a participar mais ativamente da presença nesses lugares, assim, e eu via, tipo, o divino nas palavras das pessoas e num pequeno toque, e eu acho que isso que tem sido o que muda mesmo lá no fundo o que a gente tem construído. Um monte de gente que fala pra mim que, pô, você foi corajoso de largar tudo, né, pra começar a ser empreitada. Hoje somos, sei lá, 350 associados, assim, as nossas turmas de formação, assim, elas já estão na 11ª turma, e enfim, a gente faz viagem de imersão e tem muita gente todos os dias lá, e vários projetos sociais, até tava vendo que uma galera tá participando de várias outras coisas aqui, então, realmente, muita coisa aconteceu. Mas naquela época que eu larguei o escritório, eu acho que eu tinha... Não é que eu fui corajoso, sabe? Eu tinha medo de viver uma vida superficial. Eu tinha medo mesmo de olhar pra trás e falar, nossa, não valeu a pena, tipo... Então, um pouco até dessa minha carência, assim, sabe? Eu acho que a minha mãe me amou tanto que eu preciso que as pessoas estejam muito próximas de mim. Então eu falei, galera, é o seguinte, eu vou construir um lugar, mas vocês todos vão ter que vir aqui e ficar todos os dias comigo. A gente vai tentar melhorar o mundo, mas eu não consigo fazer sozinho, cara. Eu preciso de gente do meu lado, toda hora. Enfim. O que mais que eu posso dizer? Eu acho que outra coisa que também que eu tava pensando é que eu comecei a repensar também qual que era o meu padrão de sucesso, né? Porque o que é sucesso? Às vezes quando você mede o que é, onde você quer chegar, né? E aí, por exemplo, numa viagem dessas que a gente faz, assim, eu acabei de voltar fim de semana, a gente fez uma dessas viagens. E pra você ter uma noção, a gente levou uma pessoa que estava em situação de rua também. É um grupo, 40 pessoas, como nós,
mas a gente tá sempre fazendo. E aí, obviamente, as pessoas super se conectaram com todo mundo tá se amando, ele já tá morando num lugar, a galera já tá ajudando ele já foi, enfim, eles adotaram um cachorro na viagem, então, esse tipo de coisa tem um pouco a ver com o que é sucesso, né? Porque em algum desses momentos, eu lembro que um dos caras chegou pra mim e falou assim, cara, isso daqui é muito foda, como que você não tá ganhando mais dinheiro com isso? Você precisa ser mais recompensado por isso, tipo, você mudou minha vida. Eu falei, cara, você não tá entendendo. Isso é recompensa pra mim, velho. É isso que eu quero. Eu vou fazer o quê com o dinheiro, sabe? Tipo, é importante também, eu tô tentando curar um pouco essa coisa do dinheiro, né? Dizem que tem uns jeitos da gente tentar entender isso melhor, mas não é o mais importante, sabe? Tá longe de ser pra mim. E aí, eu acho que nessa toada, por exemplo, eu vou naturalmente deixando de fazer grandes viagens e ter grandes luxos, mas tendo alguns momentos como esse, sabe, que são bem mais importantes do que tudo isso junto. Eu acho que é isso. Tenho tentado adotar uma pegada meio que de fazer só o melhor que eu posso e tá bom assim, né? Eu acho que... E perceber que se eu quero alguma coisa no mundo, eu que vou fazer aquilo, eu que vou começar, né? Colocando minha coluna um pouco pra cima. E desse jeito assim, eu acho que a gente vai se influenciando, né? A gente vai percebendo o sistema, a gente vai se percebendo como parte do sistema e eu vejo que isso está acontecendo cada vez mais. Esse é um dos lugares que também está acontecendo, então tô mais leve, obrigado. Enfim, eu sou o Rafael, né? Essa é a minha história. E é isso, construindo ela, fazendo o melhor que eu posso.